Olá e boa tarde, sejam muito bem-vindos ao Depois do Nexus especial do MSI 2018. No programa de hoje vamos falar bastante sobre esse grupo B e principalmente dos jogos da KABUM. E eu, claro, tenho os meus convidados aqui, meus amigos queridos, que fizeram parte dessa transmissão maravilhosa. GSTV, Skit, hoje troquei os narradores, tirei o Toboco, trouxe o Mitológico Shep. Obrigado aí por participarem de mais um Depois do Nexus, obrigado por terem pelo convite. Valeu aí. Vamos falar bastante sobre a KABUM de hoje, que não foi bem, né, GSTV? Eu acho que os outros times foram melhores. Tá bom, então vamos falar bastante sobre isso. Muito Você legal. aí de casa quer participar com a gente, mande sua mensagem lá no Twitter com a hashtag Depois do Nexus e fala o que você achou aí, tanto da Supermassive, que terminou 3-0, e dos jogos da KABUM, é claro. Então, falando de KABUM, já quero começar pra gente discutir o primeiro jogo da KABUM. KABUM estreou hoje contra o time japonês, né, o time da Pentagram, e assim, estreou com vitória, estreou bem. Apesar do pessoal da Supermassive ter falado lá, eles encontraram dificuldades pra vencer o time japonês, eu não senti. Você sentiu, já sabia? Não, também não senti. Acho que eles jogaram de uma forma até tranquila, dominaram o começo da partida, tiveram alguns errinhos, teve um certo momento que a gente até estranhou ali o que as jogadas da Pentagon estavam dando certo, estavam conseguindo eliminações, mas depois que a KABUM começou a controlar o mapa, controlar a visão, não teve muito mais chance pra Pentagon. E Skit, legal que a KABUM estreou já mostrando que tinha coisas preparadas, né? Uma LeBlanc na rota do meio, tentando mudar o draft, coisas mais agressivas, o Rakan como first pick, que está sendo, né, a prioridade desse MSI. Estavam atualizados pelo menos ali com o Rakan, depois a LeBlanc diferente. Eu já acho que também não foi o jogo ideal da KABUM, tiveram alguns errinhos, tiveram alguns atrasos da composição, mas é um jogo legal e todo mundo estava nervoso no primeiro dia. Ontem também os primeiros jogos dos times do grupo A também não foram legais. Então normal também não ser o melhor jogo da KABUM, nem da Pentagon nesse primeiro jogo do dia, ainda assim foi uma vitória tranquila. E aí, chefe, como é que você viu? A gente tava fazendo esse jogo, né? Foi uma KABUM que, como já você falou, chegou a tropeçar, mas o Jinkai tava bem mecanicamente com a LeBlanc. Acho que tudo que o Titã até falou agora há pouco pra gente, que mecanicamente eles não estavam bem. No primeiro jogo isso não apareceu muito, né? A KABUM tava acertando tudo. Sim, né? Na primeira partida a KABUM, como já esteve e o Skit falaram, não foi absoluta, tudo bem, mas conseguiu jogar bem. Eles saíram na frente, conseguiram manipular muito bem o jogo, tiveram um pequeno momento ali de deslize, que eles acabaram vacilando, que a equipe da Pentagon tentou retomar, mas logo depois eles aproveitaram muito bem para criar um efeito já para disparar direto e eles dominaram o jogo. O problema foi justamente após isso. O jogo da equipe da KABUM, mecanicamente, começou bem no dia. Como eu falei na transmissão, para mim, derramou um pouquinho ali, deu uma derrapada na cabeça. Na cabeça. A gente ia falar sobre isso, mas nesse jogo, GSTV, onde você acha que foi o ponto principal para a KABUM conseguir colocar suas vantagens? Aquela jogada na rota superior, onde foi bem estranho a chegada do Kha'Zix, né? Ele veio, não sei, meio que tentando solar alguém em cima de uma torre do lado de outra pessoa, foi... Foi ali que eu senti que a gente não ia perder esse jogo, né? Que até então tava tendo alguns problemas, algumas jogadas não estavam dando tão certo, até sobre as questões mecânicas. Eu acho que a gente teve alguns erros sim, apesar de não ser comparáveis aos outros jogos, porque deu pra ver a gente ainda ver algumas vezes o Jinkedo errando as correntes, algumas coisas de skill shot mesmo, mas no final acho que naquela jogada da rota superior deu pra ver a diferença entre as equipes, né? Deu pra ver a diferença da tomada de decisão nos jogadores, então ali já deu uma tranquilizada. Skit, como todo mundo falava, né? Não, o principal time do grupo é a Supermassive e, entre aspas, né, o pior, assim, seria o time japonês. Acho que deu claramente pra ver, como o GSTV falou, não só tomada de decisão, às vezes entendimento do jogo, entendimento do que fazer, mecanicamente também, time muito fora, né, de sincronia. Não só do grupo, mas acho que da fase de entrada inteira, a LJL é o grupo mais fraco, ou a região mais fraca e a Pentagon é o time mais fraco.
Eles, Pentagon e Ascension seriam um combate épico, assim, pra ver quem quer errar mais. Mas esse é o problema também. Foi um jogo onde a Kabum dependeu bastante dos erros. O Once se matando no top, né, na mid lane o Ramonet também cometendo alguns erros. Então eles conseguiram crescer em cima disso. Nos outros jogos onde não teve tanto erro, não conseguiram criar vantagem. E aí, chefe, você acha que a Kabum foi, entre aspas, beneficiada pelo time japonês não ter um nível tão forte? Beneficiada que eu digo assim, teve uma vida muito mais fácil? Sim, com certeza. O momento que a Kabum voltou foi o erro no top. Foi o Kha'Zix, foi ali que a Kabum voltou. Até aquele momento o jogo tava naquele, olha o Japão chegando. E aí ele foi lá pro top, fez aquela jogada maluca e voltou. O jogo voltou ali, por causa do erro. Aí chegou na rota do meio, a mesma coisa. O Zoe faz uma entrada em profundidade demais, o Jinkeda aproveita, consegue o trabate, e aí foram justamente aproveitando os erros que a equipe da Kabum voltou. Claro, é mérito da Kabum saber aproveitar os erros? Claro. Sim. Mas se você tá jogando contra a equipe que não comete erros, como é que você vai aproveitar de algum erro? Você vai cometer esses erros, como a Kabum cometendo esse jogo, e aí depois vai ter a janela para retornar. Esse é o grande problema. Tem algum destaque do time da Kabum aí pra vocês? Alguém que vocês acham, não, esse foi muito bem, voltei no mesmo nível? Olha, eu gostaria de destacar o Ranger, acho que ele fez boas partidas, acho que teve alguns problemas que pra mim é a principal função que enfrenta esses problemas dentro de um torneio internacional, que é o caçador, porque muda muito o ritmo, muda muito o que você tem que ter de conhecimento, é o maior de experiência, choque, né, os estilos. Porque uma região que joga diferente não é melhor ou pior, mas te surpreende, te pega de uma forma diferente. Então esse primeiro jogo eu gostei de ver a presença dele, apareceu bem na rota do meio, no jogo seguinte também contra a Direwolves ele tava sabendo o que ele tinha que fazer, cumprindo bem o plano de jogo. Então acho que o Ranger me surpreendeu realmente positivamente. E pra vocês, Skit, eu ia falar até dos Antins aqui, que pra mim, nesse primeiro jogo principalmente, foi bem de Orne ali, né? Mas o Ranger também com o Trundle, acho que o Ranger pro dia da Kabum também é que o que o Jester falou, bem o que ele falou mesmo, o dia é a rota que vai depender, e o Ranger é o cara que eu tava de olho pessoalmente, eu comentei até no League News sobre isso, que eu tava de olho de como o Ranger ia se adaptar e segurar o mapa, segurar os outros times, e ele apareceu relativamente bem. Você, chefe? Concordo, o Ranger também fez esse trabalho muito bem, né? Apesar de no último jogo ele ter cometido uma falha grave com o Nocturne de fazer aquela entrada, ele conseguiu render, ele estava conseguindo desenvolver. Até no jogo 2 eu tinha comentado, eu quero que quem brilhe nessa partida seja o Ranger, que ele comece bem, e ele começou bem, ele foi lá em cima, tirou o flash, voltou, pegou a eliminação, o jogo tinha começado bem até os erros serem cometidos, mas realmente o Ranger ele teve uma série, um dia, que estava encaminhando bem até aquele último jogo que deu uma desandada, mas aí foi geral, né? Então, já que você deu a brecha aí, vamos pro jogo 2 então. A Kabum vence o primeiro jogo, abre 1-0, vem com a moral, com confiança pra cima da Direwolves, que seria, acho que, o primeiro grande desafio pra equipe, né? Já das caras, ó, sejam bem-vindos ao stage internacional aqui, sejam bem-vindos ao MSI, vocês vão enfrentar agora um time que pode não ser o melhor time, pode não ser a região que nunca consegue assim nada além disso, mas sempre bate nos brasileiros, sempre consegue tirar um joguinho da gente. E até começou bem. Vamos falar primeiro do draft. Surpreendeu um pouco a gente aquela Irelia, né? Acho que deve ter surpreendido, por mais que não falaram que não ali, mas me pareceu uma grande surpresa na rota superior àquela Irelia. E o Ranger falou, bom, já que apareceu, vou tentar dar um foco pra ela, né, Jester? E no começo até funcionou. Sobre a Irelia, o que eu acho é o seguinte, eles podiam esperar. Porque quando você está escolhendo um campeão do top, você tem que escolher blind, você está no lado azul, o lado vermelho ele tem como por obrigação de ter um counter no seu last pick, né? Ter uma última escolha que vá jogar bem contra essa rota, principalmente a rota superior é mais fácil de você tentar trabalhar nessa questão do 1 contra 1 e um campeão que você vai escolher. Então acho que eles podiam ter ideia que ia aparecer, como o Ranger falou em entrevista, acho que eles ficaram nar já com exatamente, essa eles ideia. podiam saber que poderia vir uma Irelia, mas eu acho que o que pesa nesse momento é a execução. É que você está jogando contra um jogador que você nunca jogou na sua vida, num stage internacional, num cenário internacional, com estilos diferentes, então sempre tem alguma coisinha a mais que pode somar para te surpreender, para te pegar desprevenido. Talvez não seja o campeão eles podem ter esperado, mas acho que a habilidade, a forma que o Chiefs jogou, acho que é isso que acabou sendo um ponto que definiu sim esse jogo. E o que acho que me deixou também mais curioso ali, Skit, é que eles deram muita atenção pro topo. Muita atenção pro topo, tava na cara, né, que o Ranger queria tirar e tal, mas eles deixaram a rota inferior muito livre e deram muito espaço pro Alistar, né, sair pro jogo. E aí ele acabou com o jogo, teve um gank lá level 4, tava todo mundo level 100, mas ele tava level 4, né, então ele ajudou bastante lá na rota superior e desandou bastante a partir dali também. É interessante que aquela jogada do início pra tirar o flash e conseguir o abate,
muitas vezes, até conseguindo o First Blood, a jogada não vale a pena. Porque você perde o controle do bot side. Você atrasa seu vermelho, você atrasa sua selva, você atrasa seu nível 6, você não ajuda a rota inferior. Brecha pra dragão. Exatamente, brecha pra dragão. E daí você tá no Titã contra Zayt, a gente tá falando, é o foco, é a rota, é onde vai se definir o jogo. Titã precisa dessa vantagem pra jogar mais tranquilo. Decidiram pelo topo, e aí quando aconteceu o erro do Flash e o Mininar, perdeu a vantagem depois quando virou a jogada. É uma questão que toda vez que você está tentando uma jogada nessa rota superior, você está abrindo espaço para os outros lados do mapa. Então, mesmo que eles tivessem consciência desse plano de jogo, de qual que era a forma que eles tinham que jogar, era uma forma arriscada. Porque você depende de neutralizar a Irelia, você depende das jogadas darem certo, de você conseguir fazer as jogadas na brecha de tempo que você tem. Então, tirar um primeiro flash, voltar na segunda vez, ver que não tem um espaço grande de tempo. Ele vai chegar, tem o tempo do flash voltar, ele tem que voltar quando tem o Mega Nar, quando tem a ultimate, quando tem o nível 6, quando o caçador adversário não está preparado para reagir. Então, são muitas combinações que eles têm que encontrar para conseguir manter a vantagem. E se vai uma jogada que não funciona, ele perde e não ganha. Tanto que o First Blood tem aquela questão, pô, podia ter deixado pros Antins, podia ter deixado pro Nar, mas tem os dois lados, porque ao mesmo tempo o Ranger estava perdendo coisa por estar na rota superior. Então se ele não pega, talvez ele fica muito atrás. Então, ele ficou ainda mesmo pegando, exatamente, né? É uma decisão difícil. Dois níveis ele ficou atrás. Muita coisa. Mas se ele vai pra rota inferior, é uma rota inferior que ele podia sentar na moita, farmar a selva e sentar na moita, e aqui ele levava a torre. Sim. E aqui ele empurrava pra levar a torre. E já era uma vantagem muito mais simples, você tá deixando a Irelia um pouco mais livre, mas aí você conta no matchup do seu top laner. E a gente volta a bater no ponto que foi a partir desse jogo que começaram a aparecer os erros mais claros, mais grotescos da equipe da Kabum. A somada de decisão, como eles rotacionaram errado, como eles deixaram o Alistar livre, e não foi nem tanto, ok, foi muito ruim a entrada do Nar, eu até falei no jogo, falei, não vai dar tempo, não adianta ele fazer que não vai dar tempo. Ele foi, deu flash e tava sem Só não deu tempo porque ele quis esperar os minions. Se ele entrasse... Foram poucos segundos. Foram pouquíssimos É aquilo, Meio se ele segundo, esperasse a onda, não dava tempo. Se ele vai antes, dava tempo, mas ele acabou indo. E logo depois disso, essa jogada até nem deu a grande desvantagem para Kabum. O problema foi aquela subida. Quando todo mundo tentaram fechar a rota do topo, o Dinquedo subiu na confiança de ficar com a X2, por isso eles fizeram a extensão, só que tinham ali estar atrás. E aí isso acabou com a jogada. Foi ali que o jogo foi embora. De novo, decisão, jogada mal executada, e aí parece que acabou entrou nesse efeito espiral de não conseguir se recuperar mentalmente. Falta de controle de mapa também, que o E Alistar outra, ficou livre. também, e o matchup da rota do Meios? O Dinquedo ele foi pra um Azir, pra uma zona de conforto, mas me pareceu que ele se counterou, não sei, pareceu que ele... Sim. Que ele falou, não, vou jogar na minha zona de conforto, que é um campeão bom, mas vou perder pra Zoe. A Zoe apareceu como counter de Azir. Eu achei muito estranho, não sei se o Dinquedo não tá em dia com os campeões. Porque ele trouxe a LeBlanc, foi boa contra a Zoe. Exato, a LeBlanc foi uma surpresa legal, um campeão, né, novo velho, e se adaptou, mas e aí, Azir em cima de Zoe, sabe, tinha outras opções, poderia ter feito outra coisa, ali atrasou também muito o jogo, porque ele não tem mais o mesmo controle da rota, o Azir. Eu acho que, na verdade, essa questão da Zoe, acho que complicou a Kabum, sim, bastante, mas eles não tinham a LeBlanc para escolher, né? Acho que foi uma boa decisão de draft do time da Direwolves. Acho que essa segunda rotação, tanto no jogo da Direwolves como no jogo da Supermassive, foi bem importante, porque eles já tinham escolhido Jhin, Alistar e Graves, então eles não estavam mostrando ainda as Zoe solo laners, eles baniram LeBlanc e escolhem Zoe. Então eles tiram... Mas aí é aquela questão do leque, realmente. Não sei até onde que vai o leque para você escolher, até onde que era talvez o planejamento deles depois de saírem dessa fase de rotas, entendeu? É difícil de responder, ainda mais sendo, enfim... Porque a gente fica numa questão muito subjetiva, a gente não pode cravar alguma coisa. Exatamente, é uma questão que assim, se a execução desse certo, talvez o jogo teria dado certo, a gente não estaria criticando esses pontos que a gente está criticando. Então, eles tinham com certeza um planejamento que acabou não funcionando na execução. Mas alguma coisa em cima desse jogo 2, alguma coisa que vocês viram que querem destacar, que foi importante, que acabam tem que tomar cuidado pro segundo dia aí, pro domingo, que vai enfrentar de novo, né, os mesmos adversários? Acho que a Kabum tem que tomar um cuidado de uma coisa que agora, voltando assim a pensar nesse jogo da Direwolves, até comparando com esse último jogo, é que eles tiveram uma jogada dando errado, que pra mim é a jogada do Mininar, né, voltou o Mininar, e na sequência eles tentaram fazer uma jogada que não estava bem setada, que não estava bem preparada, que chegou a Alistar. E aí acaba perdendo o jogo. Então também nessa última partida eles fizeram jogada errada na rota inferior e depois tentaram diversas vezes chegar pela rota do meio, chegar com algum gank, e aí
chega com a Camille, mas não tem a ultimate do Nock para travar a visão do Shen, não chegar a ult, aí eles viram, ganham. Então acaba que esse snowball, talvez um pouco psicológico, um pouco mental, de uma jogada não dar certo e continuar fazendo jogadas não bem preparadas, acho que isso é realmente uma coisa que eles têm que tomar cuidado. Não se perder no meio. Não deu certo, vou tentar de novo. Não deu certo, vou tentar de É, novo. não E aí pode ficar nessa vai repetição. acontecendo muito ruim. Bom, aí a Kabum perdeu, ficou 1/1, mas ainda assim dependia muito dela, precisava vencer a Supermassive, que foi agora, né, o jogo mais recente. Chegou uma informação pra mim que esse foi o jogo mais rápido da história do MSI. Não é de se surpreender. É um jogo extremamente veloz, como eu falei durante o jogo. Vou até me ajeitar pra falar dessa partida, porque é tenso. Realmente foi um atropelo sem tamanho, sabe? Não é bola de neve que a gente fala, snowball, que é um termo clássico do League of Legends. Foi realmente uma avalanche, desceu a montanha inteira na cabeça do Kabum. Da história ou desse? Porque o jogo da INTZ Foi o que contra a chegou pra KLG... mim, É verdade. Não, foi de 17 minutos, se mas não me isso engano, acho que foi o wildcard. Foi o wildcard. Ah, o MSI, wildcard, não era não era MSI MSI, ainda. perfeito. No Era MSI, o wildcard Invitation. Sim, Mas faz era mais ou menos Era a fase equivalente de agora. entrada, Isso, assim, mas não era. Isso, perfeito. Agora, como é assim, MSI... mas esse perfeito, jogo do quase que MSI, acabou em perfeito. 17 minutos também, né? Não, isso aí acabou em 3 minutos Acabou em ali, cinco, né? acabou em 5. Se for por isso, né? Se Tem for jogo por que acaba isso, no draft. Se foi por isso, o meu Nem da fila ranqueada acabou mais rápido todo mundo, o cara cancelou ali, acabou, o jogo nem começou. Mas vamos falar desse jogo. Porque Sim, estava no sim. time? Não, é porque ele esqueceu mesmo. Entendi. Vamos falar desse jogo, porque, como a gente falou, o Titã comentou, foi um erro que eles deram na rota inferior. Eles estavam tudo setado, ele chamou 1 minuto, ele falou 30 segundos, 1 minuto atrás, eu chamei a jogada, eu falei, o Ranger falou e tudo mais, mas eles ou não esperavam flash, ou não esperavam direito o Skarner, faltou dano, o que aconteceu? O que eu penso é que assim, o que ele falou é que o Nocturne tinha que ter chegado alguns segundos antes, que realmente eles deram um engage um pouquinho antes do Nocturne chegar. Então, talvez se tivesse chegado o combo inteiro, eles poderiam ter garantido a eliminação. Mas, ao mesmo tempo, eles não tinham a visão, e do momento que ele deu a entrevista, logo saindo do jogo, não deve ter tido tempo de TV, eu acho que eles não tinham a consciência de onde estava o Skarner, e de como ele poderia virar essa jogada. Talvez não teriam até a noção de que ele já tinha conseguido o nível 6, por ter feito o tracking do Skarner, e saber que o Nocturne acabou de pegar 6, vai chegar pra gankar, vai chegar agora, talvez o Skarner ainda não tenha a sua ultimate pra aparecer, talvez esteja farmando. Então acho que pode ser um erro que vá um pouquinho mais além de necessariamente aquela jogada, e sim passe um pouco mais pro tracking, de como que eles estavam de consciência para saber aonde estava o Skarner, para ele não chegar. Porque, como eu falei, as outras possibilidades eram travadas, já que eles tinham a noção do GBM na rota do meio, eles sabiam que o Shen na rota superior não ia poder nem dar TP, nem a sua ultimate, então a única pessoa que podia chegar era o Skarner, e acho que eles acabaram abrindo uma pequena brecha, e aquela coisa, né? Se podia acontecer errado, acabou acontecendo errado. Né? E Skit, a questão do tempo acho que foi muito importante, porque a passiva do Braum, ele foi atordoado, né? O Trash foi atordoado, aí ele saiu do atordoar e aí veio o Nocturne pra causar o dano. Então imagina se ele entra antes da passiva, já causando dano, aí ele é atordoado, nesse meio tempo o Nocturne tá lá causando Ele não dano. vai tão longe como e ele só foi com o depois Flash. ele daria o Flash, E- ou antes, não sei, seria atordoado depois. Tem o Fear também. Talvez até dar o combo do temor com Exato. o atordoamento, não ter então tempo de sair. acho que o tempo foi muito importante pra essa jogada. E você acha que foi realmente essa jogada que acabou o jogo? É aquela coisa, o Titã comentou, né, que é a jogada que acaba o jogo. A mentalidade, tudo bem que foi pós-jogo, eles já pensaram um pouco, mas esse tipo de mentalidade, se aparece no meio da partida, é meio ruim. Você falar, uma jogada acabou, vou sentar aqui e esperar acabar. Né? Sempre dá pra virar, sempre dá pra contar com o erro do adversário. A gente já viu o Supermassive errando hoje, Fabulous quase que se matou uma vez por minuto no topo, no primeiro jogo do dia. Então vai ser interessante de ver como que eles mantêm essa mentalidade quando começa a dar tudo errado, como foi no jogo 2 e no jogo 3. Como que eles vão tentar se reerguer, porque é difícil você imaginar que no domingo vai dar tudo certo de novo. Sim. Esse é o grande ponto, que eu tinha comentado durante a partida. No CBLOL, a coisa que eles mostraram muito bem foi essa frieza de partida para partida. Como aqui são jogos em série, né, MD3, depois as melhores de 5, eles perdiam o jogo, depois eles voltavam, mente resetada, e tentavam vencer, e venciam bem. Só que dentro de jogo, como o Skid falou, se você já pensa, esse aqui acabou e já Acabou era, nesse gank, perdemos. aí um abraço, irmão, não tem Sim. o que fazer, sabe? Você precisa trabalhar o seu jogo, partida a partida, dentro dela, com extensão. Momento a momento. Me ali, sim. chegou um momento que eu vi, sabe, que eles começaram a fazer, que nem no jogo 2, aquelas tentativas uma atrás da outra, errou, vamos de novo. Meio que tipo, perdemos, sabe? Vamos tentar qualquer coisa aqui, vamos fazer umas coisas. Vê se mata um. Vê se mata um, que nem eu brinquei da partida, vê se matar um pra Deus ver aí, porque parecia que ele tava justamente nesse pensamento, assim, já era. Sabe? Bom, e foi mesmo, Supermassive venceu, fez aí o seu 3-0. Chegou aqui pra mim, ó, EDG e Besiktas
Em 2015 foi 22 minutos e 30. Nossa. E esse jogo 22 minutos e 2 segundos. É que é a questão do wildcard, wildcard, sim, é porque eu me lembrava, mas... MSI Era 2015, wildcard, faz né? um tempo, hein? Aparecendo aí. Bom, uma consideração final, o que vocês esperam dessa Kabum pro domingo e principalmente de amanhã, começando com você, GSTV, game te favoritaça? Sem dúvida, pelo que eles mostraram, até pelo que eles já têm de pontuação, eu acho que o fato da KLG ter vencido contra a Rainbow Seven, não sei se eles conseguem repetir a vitória contra a Rainbow Seven, não sei se... Assim, acreditaria mais se fosse a Rainbow Seven na situação da KLG, mas sendo da forma que foi, eu acredito que a Gambit acaba se classificando sim. E a Kabum pro domingo? Olha, tinha Kabum, não dá pra dizer que eu tô muito surpreso com o que aconteceu hoje. A gente sabia que a Turquia vinha com uma equipe muito forte, a gente sabia também que a Dark é sempre uma equipe que joga bem contra as nossas equipes. Então, sim, claro, apesar de não ser A gente não um quer. dia amargo, né, a Sim, gente não sim. quer, é difícil até de colocar os sentimentos assim nesse momento, mas era uma coisa que a gente sabia que podia acontecer. E o que eu espero que a Kabum faça, até como eu já falei com o Dócio, eu espero que eles venham pra vencer. Com a mentalidade de vencer os 3 jogos, com a mentalidade de continuar representando o Brasil nesse torneio internacional, mostrar o jogo deles, e mesmo que dependa dos outros, mesmo que não consiga por não ter o resultado que precisa, que seria vencer os 3 e a Supermassive perder um de uma outra equipe, eu espero que eles consigam mostrar o jogo deles. E você, Skit? Sábado seria legal ver a KLG surpreendendo todo mundo. Seria uma mudança drástica, assim, que ninguém esperava. Mas realmente, Gambit é favorita. E pro domingo fica a torcida pra Kabum. Mas como o GSTV já falou muito bem, a gente já esperava uma dificuldade maior. E vamos ver agora que eles joguem tudo. Não deixem ressentimentos, na verdade, na Alemanha. Chefe? No sábado, o Gambit, é muito difícil não dar isso. Eles são uma grande equipe, já mostraram que eles conseguiram se reerguer. O modo como eles jogaram realmente é muito interessante se ver e é bom de ver esses jogadores conseguindo Provou se reerguer ser a melhor nível, equipe, né? né? Hã? Provou ser a melhor Sim, equipe. sim, exatamente. E como o Skid falou, seria legal ver a KLG fazendo uma surpresa, mas eu acho que não rola. Para o domingo, como eu falei na transmissão, sempre fica a torcida para Kabum. Né? Me surpreendeu como foi e não o que foi o dia de hoje. Né? Essa questão da derrota, como já você falou, não me surpreende. Me surpreendeu a elasticidade que foi nesse último jogo. A Kabum precisa colocar a cabeça no lugar, setar direito o seu jogo e vir para vencer. Essa história de experiência internacional, ninguém aguenta mais ouvir falar disso. Né? Então as pessoas precisam realmente colocar a sua força dentro desse jogo, os jogadores da Kabum entenderem o seu lugar e conseguirem então voltar com muita força. Caso não dê certo, que seja lutando, que seja com eficiência, que seja dando o seu melhor ao máximo, né, e não de maneiras tão elásticas assim, porque a gente sabe que a Kabum pode mais. Então realmente é esperar essa vitória acontecer e torcer sempre, porque é o que a gente precisa fazer, todo brasileiro, né, torcer para esse aumento do cenário. Beleza, valeu, Shep. Então, muito obrigado, Shep. Obrigado, Skit. Valeu, GSTV. Lembrando que hoje, às 18 horas, tem retransmissão para você acompanhar tudo. E amanhã, horário novo, a partir das 6 da manhã, voltamos com o Grupo A, abrindo com o Ascension, que tá 0-3 contra a Gambit, que tá 3-0 aí, logo depois do clássico Latino-Americana Norte contra Latino-Americana Sul. Então, eu espero vocês amanhã, a partir das 6 da manhã, lógico, com mais depois do Nexus no final da transmissão também. Valeu, uma boa tarde para vocês e até a próxima.